small fee. Price of my life and my own dreams. What about a dream where the kingdom come? Peace on earth and His will be done. What about a dream where the people fight? Not for fortune and fame, but for saving lives. Que prazer, que alegria podermos iniciar mais um programa Reflexão aqui na sua TV Grandourados. Esse programa que vai ao ar todos os dias, no horário do meio-dia e também com alguns reprises. E sempre procurando trazer muita informação, muita coisa atual que vai te ajudar, tanto a você como a sua família, em relação a negócios, a investimentos e também em outras informações na área de saúde, educação, esporte e lazer. No programa de hoje temos uma programação especial, trazendo aqui para uma entrevista o professor economista Fábio Castilho. Ele que entende muito de economia, deve ter economia bem grande, né, professor? Vai falar daqui a pouco aqui, entende de economia e vai falar sobre essa conjuntura, esse início de ano de 2014, como que as famílias devem ter se organizado e aquelas que não se organizaram tanto, como que elas poderão reagir diante dessa situação que aparece para nós aí, inúmeros carnês como de IPTU, IPVA e outras compras que são também correntes desse período, como as compras escolares e outras. Então nós vamos para um rápido intervalo, vamos conhecer um pouquinho dos apoiadores que apoiam aqui o programa Reflexão e voltamos com a entrevista com o professor Fábio Castilho. Paladar Restaurante, no almoço buffet variado, com churrasco de domingo a sexta, aos sábados feijoada completa. Paladar Restaurante, Avenida Presidente Vargas 725, fone 3411-8811. Solar Arquitetura e Engenharia atua no segmento de incorporação residencial, construção civil, projetos e sistemas executivos de lajes e fundações. Com mais de 2 décadas de atuação, é uma das empresas mais tradicionais que ajudam a construir Dourados, mantendo o compromisso permanente com qualidade, transparência e respeito aos funcionários, fornecedores e clientes. A Solar conta com equipe própria e bem treinada para atender às necessidades da sua obra. É a melhor opção em lajes pré-fabricadas e sistemas executivos em fundações tipo Strauss e escavadas, com equipamentos próprios e suporte técnico, garantindo a qualidade da execução. A Solar está localizada na Rua Monte Alegre, número 2115. Solar Arquitetura e Engenharia, tradição e pioneirismo em Dourados. A Camapi Motores já está há 14 anos no mercado, oferecendo serviços de injeção eletrônica, reparação automotivas, autoelétrica, manutenção de freios, suspensão, retífica de motor, câmbio e direção hidráulica. Camapi, sua representante exclusiva da Bosch Car Service em Dourados, oferecendo também serviços de mecânica, acessórios e peças em geral. A Camapi Motores conta com profissionais capacitados que garantem o seu atendimento e conforto. A Camapi fica na Rua Rael Bonfacker, 486. Mais informações, 3425-5113. Qualidade e garantia é o que você procura? Então venha para a Camapi Motores. Conforme anunciado, conosco o professor Fábio Castilho, que já esteve no programa em outras ocasiões, formado em Economia pelo Centro Universitário de São Paulo, natural de Ribeirão Preto, e também concluiu agora recentemente, no mês de novembro de 2013, o seu mestrado em agronegócios pela UFGD. Então, em primeiro lugar, parabéns pela conclusão dessa pós-graduação. Agradeço o convite novamente, e a gente fala que como professor e como economista, a gente fala que a gente sempre incentiva os nossos alunos a estudar cada vez mais, e nós também não somos diferentes. Então a gente acaba se capacitando até para ter um conhecimento melhor e até para passar um conhecimento para os nossos alunos com qualidade, e ver o que a região aqui tem de mais na área do conhecimento. Um mestrado em agronegócios na UFGD, dentro dessa realidade em que nós vivemos e convivemos com ela, da pecuária, da agricultura, que é muito forte na nossa região e principalmente no nosso estado como um todo. Isso aí
de certa forma, traz subsídios na formação nesse mestrado para o estudo dos problemas locais, regionais e inclusive com algumas ideias, sugestões e indicativos de solução para a nossa região? Hoje esse mestrado ele começou em 2010, então ele já está indo para a 4ª turma. Então assim, ele tem uma base, né, na parte de mercados e desenvolvimento, e a gente vê que a base hoje do estado é a pecuária, soja, milho, cana-de-açúcar, né, eucalipto, né, mais recentemente. Mas a gente vê que assim, esse mestrado ele vem a embasar basicamente os estudos que a gente está fazendo aqui para a região. Então eu falo que esse é o mestrado, o 4º do país, quer dizer, então realmente a gente vê que o estado tem uma parte forte no agronegócio. Então basicamente hoje o agronegócio movimenta toda a parte de economia, não só do estado, mas do Brasil todo, né? Então a gente fala que exporta para vários países, né? Então assim, muito da nossa produção que vai para outros mercados. Então assim, hoje o agronegócio é uma boa possibilidade, né, para toda a economia que a gente fala, né? Quando se fala hoje em exportação, nós pensamos em Três Lagoas exportando a celulose, Dourados exportando carne de frango, de suínos para o mercado externo, também a exportação da soja, né? A produção do álcool e açúcar é para o mercado interno. Hoje, ainda. Como que é o mercado hoje do açúcar? Até para Mato Grosso do Sul também funciona como no Brasil. Hoje o mercado do açúcar é o mercado externo. Então assim, hoje a maior parte da nossa produção do açúcar do estado, do Mato Grosso do Sul, é para o mercado externo. Ele vai para o Japão, vai para a Rússia, ele vai para a Europa. Então o açúcar é para o mercado externo. Já o etanol, ele já é mais para o mercado interno. Por que a gente fala do mercado interno? Porque a partir de 2003, os carros flex. Então assim, a nossa demanda hoje pelo etanol, né, a gente fala, é do mercado interno. Porque assim, no açúcar a gente tem uma estrutura melhor para exportação. Já no etanol ainda falta, né, investir em estrutura para estar exportando esse etanol. Há uma exportação pequena, assim, para o Uruguai, para o Japão, né, mas assim, não é no volume que é feito hoje pelo açúcar. Muito bem. Professor, 2014, começando bem o ano, estamos aqui, né, no primeiro mês. Mas em dezembro eu me lembro que nós trouxemos aqui o pessoal do comércio para falar sobre a campanha Dourados Brilha, para falar sobre a questão de como o comércio se preparava para receber a população e assim oferecer produtos, qualidade e tudo mais. Na sua avaliação, a nossa cidade, ela se comporta hoje como um centro comercial da Grande Dourados, ela recebe visitantes de vários municípios. E na sua avaliação também, já do que você tem conhecimento agora em 2014, todas aquelas campanhas que foram feitas no final de 2013 foram bem sucedidas? Como é que você faz uma avaliação desse período que passou? O comércio realmente ele é uma parte que tem que ver assim, as vendas, né? Então assim, eles investiram muito na parte de decoração, na parte de premiação, isso é importante, né? Eu falo que o comércio cada vez mais está se aprimorando, né, para vender e atender melhor os clientes. Eles realmente esperavam uma expectativa maior de venda. Eu acho que também houve uma retração nessa parte de vendas do comércio, que eles esperavam muito, né, essa parte de vendas, mas ainda deu uma retração. Mas assim, passou tranquilo. Acho que as vendas ainda não superaram tanto a expectativa deles, mas foi o suficiente assim até para pensar em novos investimentos. Aí no caso, 2014, porque que a população começou a perceber? Que em janeiro tem muita promoção. Então a população, né, o consumidor, o que ele já está percebendo? Então eu vou esperar um pouquinho depois do Natal, um pouquinho do Ano Novo, que aí eu vou ter as promoções e aí, quer dizer, eu vou economizar muito, né? Então o consumidor ele já está tendo essa percepção. Então é engraçado, isso não é só Dourados que a gente fala, hoje a gente fala no Brasil inteiro, é dessa forma. Então eles estão esperando as liquidações que vêm dos grandes magazines, para quê? Para chegar lá e pagar algo que custava R$2.000, pagar R$1.000, R$1.200. Então o consumidor ele já está criando assim, essa questão, vou poupar para eu estar comprando já no começo do ano. Eu até estava andando no comércio aí, você vê assim, lojas com 50% de desconto, 70% de desconto. Para quê? Para ele
tirar esse estoque, né, e já vir renovando. Muito bem, professor. Nós estamos no início desse ano e IPTU, IPVA, material escolar, 13º que o pessoal, né, tem que utilizar. E qual é o principal alerta nesse período de início de ano? O que a gente pode dizer para o nosso telespectador que ele deve estar atento? Parcela tudo? Ele paga tudo à vista se tem condições e outras prestações que poderão vir? Aquelas contas de carnê que ele fez, né? Ou mesmo do cartão de crédito, o parcelamento, vale a pena pagar integral ou parcelar essas compras de final de ano? Que sugestões nós temos para o nosso telespectador? O que acontece? Vamos pegar o IPVA. Hoje o IPVA ele tem 10% de desconto à vista. Então quer dizer, se você tem um carro aí que ele vale um valor venal de 30 mil reais, então você vai pagar aí 600 reais. Então você, com desconto de 10%, então vai sair 560. Então quer dizer que é 540, né? Então quer dizer que assim, você vai ter pelo menos esse desconto de 10%. Ou você pode parcelar em 3 vezes, né, sem juros, né, no mês de janeiro, fevereiro e março. É isso do IPVA. Se a pessoa não tem o dinheiro para pagar esses 540 à vista, e ele vai ter que usar dinheiro do cheque especial para pagar, compensa ele pegar o dinheiro do cheque especial e pagar à vista, ou ele paga só a parcela porque há uma diferença de juros? No caso, como no IPVA não há juros, ele só tem essa facilidade de você pagar com desconto, ele poderia, até mesmo se ele vai receber esse dinheiro, pagaria parcelado. Então, nesse caso, assim, perderia os 10% de desconto, mas não faria uma nova dívida. Porque, assim, como ele tem a opção de pagar parcelado, então quer dizer que ele não precisa contrair um empréstimo para pagar, a não ser que ele queira o desconto. Só que aí ele vai pegar aí 10% de desconto. Se fazer hoje um CDC, em média 2,5 por mês. Então ele não vai poder fazer mais do que 4 parcelas. Porque senão já o desconto que ele está tendo ali, ele já perdeu. Então tem que ficar muito atento nessa questão da comparação de taxas, porque ele pode trocar não 6 por meia dúzia, mas trocar 6 por uma dívida maior, né? Professor, nós vamos para um rápido intervalo, vamos conhecer um pouquinho mais das empresas que têm apoiado aqui o nosso programa Reflexão e voltamos com algumas questões muito importantes nessa área de dicas para a área familiar, orçamento familiar em 2014. Voltamos já. Paladar Restaurante, no almoço buffet variado, com churrasco de domingo a sexta, aos sábados feijoada completa. Paladar Restaurante, Avenida Presidente Vargas 725, fone 3411-8811. Solar Arquitetura e Engenharia atua no segmento de incorporação residencial, construção civil, projetos e sistemas executivos de lajes e fundações. Com mais de 2 décadas de atuação, é uma das empresas mais tradicionais que ajudam a construir Dourados, mantendo o compromisso permanente com qualidade, transparência e respeito aos funcionários, fornecedores e clientes. A Solar conta com equipe própria e bem treinada para atender às necessidades da sua obra. É a melhor opção em lajes pré-fabricadas e sistemas executivos em fundações tipo Strauss e escavadas, com equipamentos próprios e suporte técnico, garantindo a qualidade da execução. A Solar está localizada na Rua Monte Alegre, número 2115. Solar Arquitetura e Engenharia, tradição e pioneirismo em Dourados. A Camapi Motores já está há 14 anos no mercado, oferecendo serviços de injeção eletrônica, reparação automotivas, autoelétrica, manutenção de freios, suspensão, retífica de motor, câmbio e direção hidráulica. Camapi, sua representante exclusiva da Bosch Car Service em Dourados, oferecendo também serviços de mecânica, acessórios e peças em geral. A Camapi Motores conta com profissionais capacitados que garantem o seu atendimento e conforto. A Camapi fica na Rua Rael Bonfacker, 486. Mais informações, 3425-5113. Qualidade e garantia é o que você procura? Então venha para a Camapi Motores. Professor Fábio, é muito interessante quando a gente dialoga e a gente sabe que do outro lado nós temos ali o telespectador
com padrões diferentes, salários diferentes, né? Então, nós queremos ajudar todas as pessoas, trazendo aqui algumas dicas. Tem dicas que são específicas para a classe A, classe B e classe C? Porque às vezes as pessoas falam, não, todo mundo tem que aprender a poupar. Aí a pessoa está numa classe C, recebendo um salário baixo, ele tem, às vezes, maior número de filhos, ele paga aluguel e aí aquela dica do poupar, ela acaba sendo quase que sem grandes efeitos na vida da pessoa, porque ele mal consegue, naquele momento, pagar as contas do dia a dia. Mas quais seriam as dicas mais importantes? Hoje eu falo, a educação financeira, ela não tem classe. Então, assim, tanto A, B, C, D, né, eles, assim, tem que saber utilizar o dinheiro. Porque hoje a gente fala, né, qualquer classe hoje, claro, o que vai diferenciar é o valor que recebe, né, mensalmente. Mas todas podem poupar. É que os gastos são um pouco diferentes. A classe A, ela gasta mais fora de casa, ela compra mais bens duráveis, ela faz mais viagens, né? Então, assim, ela tem uns gastos diferentes. Mas a educação financeira é a mesma. Ela pode fazer com o filho dela, ela pode começar já a educar, né, desde criança já para poupar. Nessa educação financeira, quais são as regras básicas, quais são os princípios que vão nortear tanto uma pessoa de uma classe como da outra? Hoje eu falo, a questão é sempre você pesquisar, independente da classe. Claro que o poder de barganha assim, que você tem é uma renda maior. Então, quando você paga algo à vista, como esses impostos que a gente está vendo agora em janeiro, então quando você paga à vista, você tem o desconto. Então, hoje, na educação financeira, a gente fala assim, todos podem poupar, pode ter uma poupança, pode fazer um título de capitalização, ele pode fazer um consórcio. Então, quer dizer que assim, tem vários créditos bancários que a gente pode até falar, que ela pode ir poupando aos poucos. Se ela não tem pressa, né, para adquirir um bem, ou até mesmo para começar, né, a se educar financeiramente, ela consegue tudo que ela quer na vida. Professor, uma pergunta que sempre me vem à mente. As pessoas às vezes dizem que uma das formas de poupar é fazer um consórcio. Mas um consórcio que você pague ali R$300 por mês. Está pagando R$300 por mês. Mas junto com esses R$300 por mês do consórcio, vem uma taxa de administração do consórcio que é de R$45, por exemplo. Esses R$45 relacionados aos R$300 por mês, ele quase que chega ali a 15%. E essa taxa de administração, nem sempre ela volta como se afirma lá no final, vai ter uma taxa, um resíduo, mas ela não volta no seu total. Então, não é uma forma muito cara de poupar o consórcio? É só se a pessoa realmente estiver precisando do bem? Que na verdade assim, o consórcio ele é uma forma de você guardar dinheiro, só que tem que pagar essa taxa de administração. Vamos pensar, eu quero um carro, o que eu faço? Eu não quero fazer consórcio, porque o consórcio tem que ter aquele grupo, tem que ter sorteado, ou você dá o lance. Então assim, eu preciso do bem para amanhã. Aí o que eu vou? Eu vou à concessionária e eu quero o carro, quero já sair da concessionária com o carro. Só que aí a taxa de juros vai ser muito mais elevada do que a taxa de consórcio. O consórcio faz quem é aquela pessoa que não tem pressa. Então, na verdade, essa é a diferença daquele que eu quero o bem para amanhã. Se eu tiver que orientar uma pessoa, ela tem condições de colocar R$300 por mês ou 345, no caso que eu usei aqui, 300 da prestação, 45 taxa e tal. Se ele tiver 345, é bom ele comprar o consórcio 345, 300 mais 45 de administração, ou jogar 345 na poupança. Fazendo um estudo, um cálculo, o que vai ser mais vantajoso financeiramente para ele? Porque assim, a poupança hoje ela é 6% ao ano, então dá 0,5 ao mês, né? Então é bem pouco. E aí a pessoa não corre o risco de ser contemplado no lance, né? Porque aí no sorteio. Ele não tem um consórcio, porque a poupança ela já tem mais de 150 anos no Brasil. Então ela já é bem antiga, né? Então eu falo assim, só que ela não paga imposto de renda, ela também não tem taxas bancárias, né? Não tem essa taxa de administração. Então assim, para aquele consumidor que é conservador, ele coloca na poupança, porque ele sabe que vai render aí 6% ao ano. E ele, por exemplo, se ele quiser sacar, ele saca. Agora, o consórcio tem essas questões, por exemplo, tem as carências, né, que você não pode sacar, e se você sacar ou parar de pagar o plano, você só vai poder pegar daqui 6 meses, né? Então tem essas diferenças. Mas assim, entre o consórcio e a poupança, depende qual a finalidade. Vamos supor, ele pode guardar isso daí, esses 345 por
no ano, uns 2 anos, para adquirir um bem. Aí para dar de entrada, né? E depende do que ele quer. Professor, você falou também que o povo está mais assim acostumado e com uma nova postura nessas liquidações ou nesses momentos de efervescência do comércio, deixando de comprar hoje para comprar depois de amanhã, porque vai ter uma liquidação seja o panetone, seja o Chester do Natal, seja aquela roupa branca do dia 30 de dezembro, tal, ele vai comprar com um pouco de desconto. Agora em relação à poupança, é visível que a população também já tem adquirido esse hábito de poupar? Nós temos dados dos bancos que podem nos subsidiar isso, que a população brasileira está sendo assim muito mais precavida e prevenida em relação a um futuro? Temos dados disso? Em 2013 foi um recorde, né, da depósito na poupança. Até mesmo, né, tem pessoas que hoje utilizam a poupança como um método conservador. Então a gente fala hoje, o brasileiro ele já está criando uma mentalidade assim de poupar para depois adquirir um bem ou viajar, né? Assim, ter um objetivo, né? Então isso já está melhorando muito, né? Até porque a renda hoje melhorou bastante. Então hoje, por exemplo, quem é casado, então os dois trabalham, então a renda também familiar também aumentou. E aí nesse aumento de renda, eles começaram a planejar melhor o seu orçamento familiar. O que nós vamos fazer para esse ano? O que a gente vai fazer daqui 5 anos? Então hoje os casais, até mesmo, né, uma dica, né, para quem é casado ou para quem mora com os pais, né, então assim, é mais vantajoso você morar com alguém do que você morar sozinho, porque o custo é muito alto. Então hoje tem estudos, né, que mostram que hoje você tem uma diferença, né, para os casais, né, para os solteiros. Que o custo do solteiro é muito mais elevado do que para quem é casado. Essa dica eu vou passar para algumas pessoas que eu conheço e que moram sozinhas, para que elas passem a morar aí entre 2, 3 pessoas e dividir aí os custos de aluguel, água, luz e outros mais, né? Condomínio. Muito bem. Outra coisa que é interessante, começando o ano, cheque especial, cartão de crédito, não parcelo essas contas. O que nós temos aí também nessa área de utilização de limite de crédito? Porque as pessoas têm que pensar o quê? O cartão de crédito ele não é um dinheiro extra. Na verdade é uma facilidade, porque eu não tenho dinheiro agora, mas eu vou pagar a minha fatura lá no dia 10 do outro mês. Só que eu vou ter para quitar. Só que na verdade tem algumas pessoas que, por exemplo, pagam só o mínimo. Hoje tem cartão de crédito que a operadora cobra de 12% a 17% ao mês. Então assim, para quem tem cartão de crédito tem que saber utilizar. Porque se ele sempre for frequente, por exemplo, passo, né, porque eu não tenho dinheiro agora, vou receber só no dia 10 e pago a minha fatura integral, até porque esses juros é muito, muito alto, né? E a gente fala, e ter esse controle. Se a pessoa tem esse controle, tranquilo. Agora também a mesma coisa o cartão, o cheque especial. Estourou, hoje tem bancos que cobram de 8% a 12% no cheque especial. Então assim, estourou lá, então vai pagar os juros. Tem que começar a controlar, porque senão daqui a pouco você vai juros do cartão de crédito, no cheque especial, boleto atrasado, então quer dizer que assim, daqui a pouco você só está vivendo para pagar juros. Planejamento familiar, eu creio que é a solução de tudo isso. Você acabou de falar aqui que um casal deve sentar e fazer o planejamento. Se os pais estão com os filhos em casa, é possível a família também fazer um planejamento familiar, respeitando ali, claro, as individualidades do filho que pode participar no orçamento e contribuir. Vamos pegar o caso de uma pessoa que nunca fez planejamento familiar, nem planejamento pessoal, orçamentário, nem familiar. Quais são as dicas, quais são as orientações que nós podemos dar para essas pessoas? Hoje assim, que ele não tem noção de nada, mas o que acontece? Ele tem que ver qual é a renda dele. Então, minha renda é R$1.000. Receitas, então. Primeiramente, levantamento de receitas. Qual é a minha renda? Vamos pensar, R$1.000. Então, isso você tem todo mês. Quais são os seus gastos? Então, meus gastos aí, hoje a gente fala que de 30% a 40% são com custos fixos. O aluguel, às vezes se comprar uma moto ou se tiver alguma prestação, né? Mas assim, que não ultrapasse de 30% a 40% do salário, da renda. E aí o restante é o quê? São os gastos variáveis.
É a alimentação, é a água, a luz, né? Porque sempre tem uma variação. É algo que você não está esperando, né? Fiquei doente, tive que gastar com remédio. Então, assim, hoje, se ele conseguir fazer esse planejamento que a gente fala, das receitas e os gastos dele, e ainda ter uma reserva para poupança, ou para mesmo pegar um objetivo, ele pode fazer. Isso seria a dica para quem nunca fez. Você teria condições de indicar um site ou mesmo alguma aula sua gravada no YouTube? Como que alguém poderia, hoje com essa facilidade de internet, conseguir uma tabela ou mesmo uma planilha para ele ter o seu controle familiar? Hoje controle você tem alguns modelos, até no próprio Excel, você tem uns modelos já vem no software já. Você tem alguns bancos, né, que hoje já operam com a educação financeira também. Tem vários sites, né, na parte de economia, né, que fala sobre como montar uma planilha, já tem pronta, ou até mesmo você pode criar. Certo. Ou às vezes você pode, vamos pegar uma agenda, porque às vezes tem pessoas que às vezes, muito complicado mexer em informática, até mesmo perco muito tempo, ou pode pegar uma caderneta também, assim, depende o que a pessoa se habituou a fazer, né? Não tem desculpa, nem que seja na antiga cadernetinha, mas tem solução para ter um planejamento orçamentário. Até o pessoal está brincando e fala, mas quando você vai dar um curso de educação financeira para nós? Eu falo assim, o que vocês estão fazendo, né, para melhorar isso, né? Porque assim, claro que a dica nossa dos economistas é importante, mas eu falo assim, a pessoa não senta, ela não chega lá, qual é a minha renda, qual é o meu gasto, eu não sei para onde vai meu dinheiro. Quer dizer, hoje você pega a renda nossa hoje, as pequenas contas que a gente não vai saber, quando eu gastei. Agora assim, o aluguel, a prestação do carro, da televisão, a gente já sabe por quê, porque são valores maiores que você lembra mais. Mas os gastos pequenos, hoje eu saí, fui lá, tomei um refrigerante, aí comi um lanche. Então, quer dizer, a hora que daqui a pouco vai 5, 10, 15, 20, 30 reais e assim, por dia, e aí você não sabe para onde vai o Faz dinheiro. falta no final do mês. Professor, chegamos ao final do programa de hoje. Quero mais uma vez agradecer a sua presença e dizer que essas informações são muito relevantes e importantes para o nosso telespectador. Para você, nosso telespectador, muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença e até o nosso próximo encontro. Vamos ficar com as considerações finais do nosso professor. Bom, agradeço pelo convite novamente, né? Então a gente fala que 2014 começou já e as contas estão aí. Então a gente fala, primeiramente a pessoa ela deve fazer essas contas aí para ver o que ela pode quitar à vista, o que ela pode parcelar, sem também querer fazer novos empréstimos, questão aí não adiantou nada. E começar assim, pensar sempre em poupar e se planejar. Porque a gente fala hoje, as pessoas, se não se planejam, elas não têm nada. Às vezes eu tenho algumas pessoas que falam, professor, se eu não fizer dívida, eu não tenho nada. Não é bem por aí, é só a questão de você assim, se planejar para você estar com a sua vida tranquila, você viver bem, né, ter uma qualidade de vida boa, né, que é o que a gente espera, né? Muito bem, obrigado, professor. Até o nosso próximo encontro. Small fee, price of my life and my own dreams. What about a dream where the kingdom come? Peace on earth and His will be done. What about a dream where the people fight, not for fortune and fame, but for saving lives?